Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos falando aqui de um tema que colocamos como nome de intensamente. E a gente, quando foi escolher sobre isso, quando a gente estava ali trabalhando, orando, buscando em Deus e escrevendo sobre esse tema, a gente quis trazer algo que realmente fosse relevante para a vida das pessoas. Porque a gente pode, às vezes a gente fala coisas muito difíceis e parece que a Bíblia ela trabalha com palavras muito complexas, mas uma coisa eu posso te garantir, a Bíblia trabalha, a palavra de Deus trabalha com aquilo que é realmente eficaz para a vida do ser humano, para a vida do homem, para a transformação plena do homem. Então, tudo que a Bíblia traz, ela não está falando de coisas fora, coisas longe de nós. A Bíblia ela trabalha com coisas que são próprias nossas. Então, a gente enfrenta desafios corriqueiros na nossa vida, que a gente precisa, na verdade, ser como aquele homem que medita de dia e de noite, como a palavra diz em Salmos 1, bem-aventurado é o homem que medita de dia e de noite nessa palavra, busca entendimento, ele é como uma árvore que floresce no tempo certo, ele dá as folhas no tempo certo, acontece tudo da maneira correta, porque ele medita nessa palavra. Então, o que nós precisamos talvez entender nesses desafios da nossa vida, aonde é que nós estamos às vezes negligenciando alguma parte da palavra de Deus, se é que estamos negligenciando, ou se algo está acontecendo, qual é a vontade de Deus para que aquilo aconteça. Eu acredito em milagres demais, eu creio que Deus pode fazer muita coisa na nossa vida, eu já vi muitas coisas acontecerem. Ontem eu estava reunido com alguns amigos, a gente estava falando sobre isso, qual milagre eu acredito que Deus pode fazer na vida de uma pessoa? Deus pode curar um paraplégico? Pode. Deus pode trazer visão ao cego? Pode. Deus pode fazer o mudo voltar a falar? Pode. Deus pode fazer absolutamente aquilo que Ele desejar. O poder dele é infinito e a gente talvez não consiga medir ou mensurar esse poder aqui. Mas em toda a caminhada eu sempre me dediquei aos milagres que talvez parecem ser mais ocultos. Eu sempre entendi me dedicar e buscar na palavra de Deus alguns milagres que talvez sejam impossíveis para nós, ainda que eles não pareçam. Então, por exemplo, uma família só pode ser restaurada se houver um milagre. Uma pessoa só pode largar os desejos, suas vontades. Um marido que adultera a sua esposa, ele só pode largar de adulterar se ele entender e compreender a palavra de Deus. E sabe o que é isso, irmãos? Isso é um milagre. Às vezes a gente acha que basta a vontade de uma pessoa para que ela largue os seus pecados, e não é só vontade que precisa, porque o homem já entrega a sua natureza. Contudo, um homem que se arrepende dos seus pecados, uma mulher que se arrepende dos seus pecados, aquilo aconteceu um verdadeiro milagre, porque isso é impossível para nós humanos, só é possível através do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que nós falamos aqui, toda transformação familiar, resgatar filhos, os filhos se converterem o coração aos pais, a gente fala muito sobre isso aqui. Isso, irmãos, também é um milagre. E esse milagre talvez ele não seja, porque parece que a gente poderia fazer isso com a nossa própria força. E talvez, irmãos, muito do que nós estamos errando, nós estamos tendo problemas familiares, problemas conjugais, problemas corriqueiros, é porque a gente acha que Deus não está nesses problemas. Então, uma vez a gente estava num pequeno grupo, a gente estava falando justamente sobre isso, que a gente acha que vai no trabalho e o Espírito Santo não precisa estar lá resolvendo o meu problema. Eu começo a trabalhar na segunda-feira no escritório, aquele problema eu mesmo resolvo. O Espírito Santo não tem nada a ver com aquilo, e eu vou te falar. A gente precisa começar a colocar Deus em todas as coisas que nós fazemos. Só assim nós vamos conseguir entender e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. O problema é que a gente coloca às vezes algumas limitações para que Deus venha agir, e a gente acha que só algumas coisas só podem ser pelo poder. Então muita gente vem à igreja adquirir coisas que ele acha que ele não daria conta de adquirir com a própria mão. Então o cara às vezes começa a orar para conseguir um carro melhor. Eu vou te falar, com um pouco de trabalho, umas 72 parcelas, talvez você consiga um carro melhor do que você tem. Não precisa de um milagre exatamente. Agora, para restaurar uma vida, para restaurar uma situação, para tirar um filho que estava perdido, isso a gente precisa de um milagre mesmo. Isso realmente Deus tem que agir na nossa vida, para a gente deixar o nosso orgulho, para a gente deixar as nossas vaidades, para a gente abandonar a mentira, para a gente começar a repartir o pão, a gente precisa de um milagre. E é isso que eu quero colocar aqui diante de nós hoje, que são nesses pequenos problemas, Deus também pode agir e nos mostrar grandes soluções para a nossa vida. Eu estava meditando sobre esse tema, a gente falando sobre isso, e eu falo que isso aconteceu comigo, está acontecendo com a minha vida. Eu falo aqui como alguém que quer trazer uma referência de Cristo para nós, problemas que eu também tenho passado, e eu sei que é um desafio. Eu sou pai de 2 filhos, e sou casado,
e trabalho, e a gente fica sempre nessa luta, porque às vezes a gente acorda na segunda-feira, vai trabalhar, e a gente fica pensando quanto nós não dedicamos aos nossos filhos. Quanto eu não dediquei a minha esposa. E aí eu chego em casa, vou a hora de brincar com os meus filhos, eu começo a pensar o que eu não trabalhei. O trabalho que ficou no escritório. E aí eu vou lidar com a minha esposa, eu começo a pensar que eu não tinha que estar dedicando mais aos meus filhos. E aí quando eu volto a trabalhar, eu lembro que eu não dediquei tanto à minha esposa. E parece que a gente não vive nada de forma intensa. Nada a gente consegue dedicar 100% do nosso tempo, 100% do nosso foco, da nossa dedicação. O que talvez está nos faltando não é tempo, mas é intensidade naquilo que nós devemos fazer. Então a gente fica assim, no trabalho eu fico pensando nos meus filhos, quando eu estou com os meus filhos eu fico pensando na minha esposa, quando eu estou na minha esposa eu fico pensando no trabalho que está no escritório. E em meio a isso, você coloca mensagens de WhatsApp que chegam, do trabalho, do parente, da doença, da oração, da igreja. Você coloca os livros que a gente tem cobrado uns aos outros de ler. Nossa, eu não li aquele livro, parece que eu não acabei. A aula de inglês que você queria fazer e não fez. Coloca o conhecimento que você queria adquirir e não adquiriu. O cinema que você queria ir e não foi. As férias que você queria tirar e não tirou. Então a gente vive sempre num contratempo. Eu venho à igreja e penso, nossa, eu podia ter dedicado aos meus filhos mais. Aí eu vou dedicar no trabalho, eu poderia ter tirado férias mais. Tem uma piada, que eu acho que identifica muito sobre isso, eu vou contar aqui, assim, não sei se ela é muito engraçada, mas pelo menos ela pode falar aí um pouco. Que é o cara que chegou no boteco, pediu uma coxinha, falou, eu queria essa coxinha. Aí o dono do boteco falou assim, essa coxinha é de ontem. Falou, não, então me dá esse enroladinho aqui. Não, esse enroladinho é de ontem também. Uai, então me dá esse quibe. Não, esse quibe é de ontem. Aí o cara olhou e falou assim, uai, como é que eu faço para comer um salgado aqui de hoje? Ele falou, vem amanhã. Então o cara está sempre um dia para trás, né? Em vez de dedicar ali fazendo aquilo que é o de hoje. E às vezes, irmãos, a gente está sempre correndo atrás do ontem e do amanhã. Pensando amanhã, buscando o prejuízo do ontem. E nunca vivendo o hoje. Tem uma frase que muitas pessoas usam e acham muito bonita, que é dizer assim, já vi isso muitas vezes, tem 10 anos que eu não tiro férias, tem 7 anos que eu não tiro férias. Oh, irmão, isso não é uma vantagem, isso mostra a nossa negligência com o nosso tempo, com a nossa família, com a nossa casa. Isso mostra como às vezes a gente está ainda patinando em coisas simples. Porque vamos falar que tirar férias é coisa de preguiçoso? Não, não é. Tirar férias é coisa de gente organizada. Então, eu já fiquei alguns anos sem tirar férias, mas no final eu sempre pensava assim, bom, eu fui desorganizado esse ano. Eu fui negligente em alguma parte da minha vida, porque eu poderia ter feito alguma coisa melhor que eu não fiz. Eu poderia ter focado melhor meu tempo em alguma coisa que eu não foquei. E aí, por conta disso, às vezes a gente vai atropelando os processos, e aí lá no final a gente sofre essas consequências. Então, a nossa relação aqui é justamente de poder viver de forma intensa, de forma a viver os processos de maneira natural e intensa. Então, por exemplo, quando o seu marido chega em casa, às vezes ele chega tarde do trabalho, né? E acontece isso comigo também. O que a esposa cobra você não tem tempo para mim. Não, não é que ele não tem tempo. Porque provavelmente ele vai deitar às 11 horas da noite e vai dormir até às 6, 7 horas da manhã. Ele vai ficar ali lado a lado com a esposa. A questão não é o tempo que ele está ali. A questão é a intensidade a qual ele viveu o tempo que ele está ali. Porque ainda que ele esteja naquele horário, ele não está vivendo dedicado ali à sua esposa. Ele não está vivendo dedicado ali ao que é o seu casamento. Ele está vivendo um processo fora. E deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando tudo isso aqui, mas eu não falo aqui assim, julgando, assim, nossa, os maridos hoje são negligentes, as esposas são negligentes aos seus filhos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando aqui como alguém que também sofre essas dores e que estou buscando aqui em Deus e na palavra de Deus uma saída, uma forma mais eficaz de viver. E mais do que isso, irmãos, eu vou te falar um negócio talvez para tranquilizar seu coração.
Eu ouvi isso de um pastor e isso me ajudou muito. Porque a gente estava nessa luta sobre questão de tempo, dedicação, intensidade. E aí eu expus a minha vida com ele sobre isso, ele virou para mim e falou assim: Lúcio, deixa eu te falar um negócio. Quem não tem esse desafio de quanto tempo a mais tem que ficar na igreja, ou quanto tempo a mais tem que ficar em casa, ou quanto tempo a mais tem que ficar no trabalho, quanto tempo a mais tem que dedicar aos filhos, ou porque negligenciou o trabalho, ou porque negligenciou os filhos, ou porque negligenciou o casamento. Então, se de alguma forma nós vivemos esse equilíbrio, tentando se equilibrar nisso aí, é porque de alguma forma nós estamos tentando equilibrar para que a gente possa chegar naquilo que é eficaz. Então não ache aqui que talvez aí o seu marido ou sua esposa tenha vivido esses desafios, não é porque ele está querendo negligenciar, mas é porque são os desafios corriqueiros da vida. Então eu não estou aqui de alguma forma para julgar aqueles que às vezes estão nesse desafio, porque eu também estou sim. Mas eu estou aqui tentando trazer uma revelação da palavra de Deus para que a gente caminhe um passo a mais e seja mais eficaz no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso emprego, com tudo aquilo que nós precisamos fazer. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 13, verso 12, se não me engano, é um conjunto de parábolas, esse capítulo de Mateus. Ele fala sobre lançar as sementes, um agricultor que lançou sementes ao solo. E uma das sementes é a semente que o agricultor lança e ela cai em meio aos espinhos. E aí aquela semente ela começa a germinar, mas ela não consegue ter vida, porque logo os espinhos tomam conta daquela planta e ela morre. E os discípulos não entenderam muito o que era aquela parábola. E aí o próprio Jesus fala: olha, como vocês ainda não conseguem compreender as coisas espirituais, eu vou explicar para vocês o que ela quer dizer. Esses espinhos são os cuidados e a ganância desse mundo. Os espinhos são justamente a sedução desse mundo e a ganância do nosso coração. Por mais que essa semente caia num solo bom, ela encontra o desafio porque as coisas desse mundo, as seduções desse mundo tomam conta dela. E ela se sufoca e morre. Irmãos, o que nós temos que fazer com os nossos filhos é lançar semente no coração deles. Então, quando eu chego em casa para educar, eu não estou ensinando comportamento ao meu filho. Eu não quero ensinar ele a comer de garfo e faca. Não é isso. Eu quero ensinar ele a se comportar como um homem perante a mesa. Talvez isso inclua comer de garfo e faca, mas não é só isso, não é o comportamento. Eu preciso lançar no coração dele uma semente que vai germinar e vai ser fértil. E aí a gente senta com eles e vai ensinar sobre essas coisas. E quando eu sento, eu estou ali para lançar sementes que eu quero que elas germinem e dê frutos na vida dele. O que acontece? Por causa dos nossos embaraços que nós levamos para a mesa com os filhos, essas sementes acabam sendo sufocadas. Então o que Deus quer fazer de nós é tirar todo o embaraço. O Alex estava orando aqui para tirar o embaraço, né, irmão? Então o que Deus vai fazer de nós é tirar todo o embaraço, porque quando eu sentar com meu filho para lançar sementes, eu não quero que haja nenhum embaraço nessa explicação entre eu e ele. Quando eu sentar com meu filho, ainda que eu tenha ali 30 minutos para falar com ele, eu quero que sejam os melhores 30 minutos que ele vai ter, de lançar uma semente na vida dele, e não há embaraço. Eu não estou pensando no trabalho que eu não fiz na segunda, eu não estou pensando naquilo que eu deixei de fazer na igreja, eu não estou pensando naquilo que eu deixei de fazer com a minha esposa, porque tudo isso eu já fiz. Então eu quero chegar numa relação, e eu só vou conseguir viver uma relação de forma intensa, se eu chegar desembaraçado. Então a gente se embaraça no trabalho e depois vai trazendo esse trabalho para a nossa mesa. E aí, irmãos, nós nunca vamos conseguir viver uma relação intensa. E o seu filho vai olhar para você e vai falar assim: pai, você não me dedica tempo. E você fala: eu te dedico tempo. Porque na verdade o que está havendo ali é um ruído de comunicação, porque o que ele está falando não é sobre tempo, ele está falando sobre intensidade, ele está falando sobre olho no olho. Eu estava vindo aqui a caminho, meu menino mais novo tem 1 ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês. Bem novinho, tá? Ainda aprendendo a andar, todo aquele negócio. E quando eu cheguei aqui, ele estava meio emburradinho, meio assim, né? Despertando, né? Aí eu comecei a brincar com ele de pique-esconde. Mas é bem retardado brincar de pique-esconde com o menino, né? Porque você põe a mão no olho, aí ele fica assim, você tira a mão do olho e ele acha bom. Como se algo mágico tivesse acontecido naquele momento. E eu fiquei pensando, né? Falei, por que uma criança, será que ela, a gente fica pensando, será que ela não está vendo que eu estou aqui atrás da mão, né?
esse menino é bem ruim de pique-esconde. Pensei, aí, mas o que a criança está importando? Ela não está importando se o meu corpo está ali. Para ela tanto faz se meu corpo está ali ou não. Porque o que ela faz ela feliz é os olhos nos olhos. O que ela conta para a relação dela não é se meu corpo físico está ali, mas é quando eu abro a minha mão e olho o olho no olho dele. E aí eu não estou ali apenas de corpo presente, mas eu estou ali focado na vida dele. Então o coração dele está aberto, o meu coração está aberto, e nós não estamos pensando em mais nada que não seja brincar um com o outro, que não seja dedicar tempo brincando com o outro. Então o que seu filho não está te pedindo não é tempo, seu filho está te pedindo intensidade. Quando você chega do trabalho, a sua esposa diz que você não tem tempo para ela, o que ela está te pedindo não é tempo. Ela não quer 8 horas por dia, ela quer uma relação mais intensa. Então, como vencer esse desafio entre a dedicação ao trabalho e a dedicação à família? Quando você estiver no trabalho, você se dedica ao trabalho e não leva embaraço nenhum para casa. E quando você estiver com a sua esposa, com os seus filhos, você se dedica à sua esposa e aos seus filhos. Quando você estiver focado em ter um momento de lazer com a sua família, com seus amigos, se dedique inteiramente naquilo. Porque quando você sai daquilo, você não fica com a sensação de que você deixou alguma coisa que você poderia ter vivido ali para trás. Então eu me dediquei tão intensamente à minha família, que quando eu vou trabalhar, eu trabalho em paz. Porque eu sei que eu deixei uma família com muita dedicação em casa. Eu dediquei tanto ao meu filho que a minha consciência não vai me acusar no dia de amanhã de que eu não tinha dedicado. Então eu trabalho tranquilo e focado no trabalho. Porque eu não estou vivendo as coisas mais ou menos. Eu estou vivendo as minhas relações de forma intensa. Então, as esposas que aqui estão, quando seu marido chegar do trabalho, você não pede tempo para ele. Você pede intensidade. Você fala, bem, eu queria ter mais tempo com você. Ele não vai entender isso. A gente é meio ruim de entender as coisas. Você pede, eu queria bem ter mais intensidade naquilo que a gente está vivendo. Vai ter dias, irmãos, que você vai ter que trabalhar um pouco a mais? Sim, claro. E vai ter que chegar, aí a mesma coisa as irmãs, né? Eu falo aqui irmão porque eu estou me colocando nessa condição, mas a mesma coisa as mulheres também. Vai ter dia? Claro que vai ter dia. Mas aí, irmão, você vai lá e trabalha com afinco naquilo que você está fazendo. Para que você saia de lá, você acabou e fez aquilo que foi o seu melhor. Tem gente que trabalha demais. Eu me lembro eu tinha um chefe que ele me dava altas patadas nesse sentido. Porque eu ralava igual um condenado, eu era estagiário. Estagiário é o chão, é o lixo, né? Na época eu era estagiário, você ganha pouco, trabalha muito e faz o trabalho dos outros. Aí eu me lembro, eu lá ralando assim, suando a camisa para ralar. Ele olhava para mim, chegava de um almoço, um negócio, sei lá, ia trabalhar só à tarde, chegava para mim e falava assim, Lução, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu falei, que cara safado, filho, eu aqui ralando aqui. Se eu deixar de ralar, eu ficava doido com aquilo. Mas ele me ensinou muita coisa, e uma das coisas que ele me falava é que assim, quem trabalha mais do que deveria, é porque não sabe trabalhar ou está fazendo o trabalho dos outros. Quem trabalha mais do que o tempo que deveria, ou porque está fazendo aquilo que não deveria fazer, está ansioso pelo serviço de alguém, ou porque é preguiçoso na hora que tinha que fazer um negócio não fez. Então quem está muito sobrecarregado, tem que olhar. Por que você está sobrecarregado? Porque você está fazendo aquilo que você não deveria fazer? Ou porque na hora que você deveria fazer, você está fazendo outra coisa? Na hora que você tinha que estar no trabalho, lá com a fim que você estava no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, sei lá, fazendo aquilo que não deveria fazer. E na hora que você deveria então parar de fazer, aí você começa a fazer, porque como você não fez, você está fora do tempo, você está fora da intensidade, aí você volta a fazer aquilo que às vezes não deveria estar fazendo naquele momento. Então o que nós temos que entender é como viver intensamente. Colossenses capítulo 3 diz assim: esposas, sejam submissas aos seus maridos. Essa palavra submissão é entrega, estejam presentes com seus maridos, estejam disponíveis aos seus maridos. E maridos, amem as suas esposas. E ele continua, ele fala assim: empregados, trabalhem para os seus chefes com todo afinco e dedicação, porque vocês saibam que vocês não estão trabalhando para ele.
Vocês estão trabalhando para Deus que está vendo todas as coisas. Em tudo que vocês fizerem, façam o melhor que vocês podem fazer. E façam para Deus e de todo o seu coração. O que esse texto nos ensina? Porque esse texto é uma sequência. Ele fala primeiro das mulheres, ele fala dos maridos, depois ele fala do trabalho, e ele fala de fazer aquilo com dedicação a Deus. Quando eu estou cuidando da minha família, eu estou fazendo aquilo que é de Deus. Quando eu estou trabalhando, eu também estou fazendo aquilo que é de Deus. Em tudo o que eu tenho que fazer, não é ficar 50% no trabalho e 50% em casa. Eu tenho que dedicar 100% naquilo que eu estou fazendo naquele momento. E fazer, irmão, o melhor que eu posso fazer, porque eu não estou fazendo para ninguém, a não ser que seja para Deus. Então até aquilo que eu dedico o meu tempo, a minha família, eu estou dedicado naquilo, porque eu não faço para mim mesmo, mas eu faço como se fizesse para Deus. Há um versículo que fala assim: busca a Deus, sirvam a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E a gente acha, irmãos, que dedicar a família ou ao trabalho não são coisas de servir a Deus. Isso também é de servir a Deus. Então, quando aquilo que vocês estão servindo a Deus naquele momento, façam com todo o afinco e toda a dedicação. Porque se assim vocês fizerem, a gente vai vencer a famosa barreira do tempo. Não haverá falta de tempo para ninguém. Porque em tudo que nós fizemos com extrema dedicação. Então o que Colossenses fala para nós, capítulo 3, é que a gente viva todas as coisas de forma muito intensa. Há um outro texto que diz assim, é em Provérbios, não me lembro o capítulo agora, mas ele diz assim: a luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada do perverso se apagará. Como está brilhando a sua luz, irmão? Intensa, coração cheio, presente o tempo todo. Essa luz sua ocupa todo o espaço, ou é uma luz meia-vida que ela vai se apagando com o tempo? Irmãos, eu vou te falar uma coisa: se nós vivermos as nossas relações com intensidade, a gente vai salvar a nossa família. Vocês querem que os seus filhos sejam filhos dignos, de honra, de intimidade com Deus? Dedique-se intensamente a eles, mais do que o tempo, dedique-se com muita intensidade, para que eles possam conhecer aquilo que é a verdade de Deus na vida deles. E ainda que um dia eles venham se desviar, eu tenho certeza que um dia eles lembrarão dessa intensidade que nós vivemos com Ele, dessa palavra de Deus no coração deles, e eles se converterão e lembrarão de como foi intenso a vida de um pai com seu filho. Sabe o que a nossa geração está precisando? De pais mais intensos. Sabe o que as empresas estão precisando? De homens de fé mais intensos naquilo que fazem. Sabe o que a sua esposa está precisando? De um marido mais intenso. Não é de um marido meia-vida, mas de um marido mais intenso, presente, que cumpre a sua função, que pare de ficar dedicado a outras coisas que não sejam naquele momento a sua esposa. É isso que uma esposa está precisando. E da mesma forma, os maridos também estão precisando das suas esposas de forma intensa. O que eu vejo é que muita gente também acha que, a gente tem que tomar cuidado, às vezes algumas mulheres acham que se dedicar somente aos filhos é uma coisa extremamente louvável. É muito bom que você se dedique aos filhos, mas eu quero aqui fazer um apelo que seja para as nossas esposas, que vocês também tirem um tempo para dedicar aos seus maridos. Não deixe seu marido sozinho, jogado ao vento, não deixe ele aí à deriva no mar. Mas quando vocês tiverem tempo, façam isso com dedicação na vida deles. Não tem problema, irmãos, vocês abandonar um pouco os filhos de vocês, irmãs, abandonar um pouco as filhas e filhos de vocês e se dedicar um pouco ao marido. Nenhum filho vai morrer, aliás, vai ser muito bom para ele. Ele saber que de vez em quando ele consegue superar a ausência da mãe. Isso é bom, isso é louvável também. O que nós precisamos é dedicar com intensidade uns aos outros. Que a nossa luz, irmãos, brilhe e brilhe de forma intensa em tudo aquilo que a gente for fazer. Então eu quero te convidar aqui hoje, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria que a gente orasse aqui pelas nossas famílias e pelas nossas casas. E tudo que eu quero orar aqui hoje é que a gente seja intenso em tudo aquilo que a gente for fazer. Busque com intensidade. Então, hoje é o dia da gente começar a fazer isso. Você pode chegar na sua casa hoje e preparar um jantar e fazer aquilo com intensidade. Mas você precisa fazer isso com muito coração. Você pode dedicar os seus filhos com muita intensidade. E amanhã, se você trabalha amanhã, se o seu dia de trabalho é de segunda a sexta, segunda a sábado, você pode também chegar no seu trabalho e dedicar aquilo com intensidade. Assim nós acharemos o equilíbrio.
Se talvez tem muito tempo que você não tira férias, eu também quero orar pela sua vida, meu irmão, para que você possa ter um momento de férias e de descanso na sua vida. Tem muita gente que não tira férias porque é para ficar jogando na cara, né? Tem nada pior que isso. Tem nada pior que isso. Você está cansado? Descansa. Às vezes a gente chega para fazer as coisas, a gente já chega cansado, arrastado. Não tem jeito de ser intenso assim. Eu me lembro que quando eu fui gerente de uma agência de propaganda, e chegou um funcionário nosso, ele chegou lá arrastado, ele estava muito ruim. Aí ele lá reclamando, uma labuta danada, uma choração. Cheguei para ele e falei assim: amigo, vai para casa descansar. Vai para casa descansar. Aí, choradeira. Foi para casa, descansou, voltou no outro dia, mesmo negócio, mesmo uma emburração danada. Falei: mas você não descansou ontem? Ah, mas não deu para descansar e tal, que não sei o quê. Falei: amigo, deixa eu falar um negócio. Eu vou te mandar para casa para você descansar. E você vai me fazer um favor. Você vai descansar. Você descansa com toda a intensidade da sua vida. Você deita, dorme, sei lá. Mas amanhã, na hora que você vier trabalhar, irmão, você vem com tudo aqui. Porque não dá para você descansar mais ou menos e trabalhar mais ou menos. A gente tem pessoas aqui, irmãos, que pode ser que tenham dificuldade de dormir. Deita e não dá conta de dormir. Não dá conta de descansar, porque a cabeça está pensando no dia de amanhã, no que não fez hoje. E eu cito aqui novamente Salmos 4, que Davi fala assim: eu me deito e logo eu durmo, porque o meu descanso está em Deus, a minha força está em Deus. Então, irmãos, até para dormir, a gente tem que ser intenso. Para tirar férias, para descansar, tem que ser intenso. Porque senão a gente faz as coisas tudo mais ou menos. E aí de novo a gente se complica mais uma vez. Então descansa. É seu momento de descansar? Descansa com tudo. Momento de trabalhar? Trabalha com tudo. Momento de ficar com a família? Fica com a família. Mas faça isso com toda a intensidade. Tem gente que o cara é tão assim, confuso na sua mente, que ele acha ruim do outro descansar. Aí o outro está descansando, ele acha ruim, porque ele não dá conta. Ele não tem descanso no seu coração. Aí um amigo dele vai tirar férias. Você já ouviu isso aqui? Não é possível. Não, mas vai tirar férias de novo. Não, mas sua vida é boa, hein? É bom, olha, irmão. Não, mas você vai viajar de novo, hein? Tá demais, hein? Mas fala assim: irmão, se você não dá conta de descansar na sua vida, não me atrapalha não. Toma um remédio, sei lá, mas não me atrapalha não. Se você quiser, eu te ajudo a descansar. Você vai lá para casa e tal, nós te ajuda lá, nós dá um sonífero para você, sei lá. Nós te ajuda. Mas não atrapalha quem está descansando não. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu quero colocar isso diante de Deus. E talvez, como você tem passado esse desafio, eu quero te convidar a que você tenha um momento mais intenso de oração. E se você estiver com a sua família, abraça aí sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido. Diz assim: serei mais intenso. Ainda que me falte o tempo, serei mais intenso. Nós temos que fazer uma aliança de intensidade. Nós temos que ser muito intensos uns com os outros. Isso vai salvar a nossa vida. Dedicação uns aos outros. Amar o outro. Que Deus nos abençoe nisso. Vamos orar. Coloque aí, abraça a sua família, coloque eles aí diante do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz em nosso coração. E Deus, nós estamos aqui em família, Senhor, nós viemos aqui entre irmãos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém pela falta de tempo, pelos desafios do dia a dia, porque todos nós passamos esses desafios. E se alguém que não passa, é porque às vezes negligenciou um desafio ou outro. E nós não queremos andar com gente negligente, nós queremos andar com gente que está disposto a trabalhar, cuidar da sua família, da sua casa. Ser o pastor da sua casa, ser a referência no trabalho, referência de intensidade. Viver, ó Deus, intensamente aquilo que o Senhor propôs no dia de hoje. A tua palavra nos diz, ó Deus, o Senhor não nos daria carga maior que nós poderíamos suportar.
Então, ó Deus, nós estamos trabalhando muito a mais. Que a gente possa avaliar se o que eu estou fazendo é aquilo que o Senhor propôs, se eu estou fazendo na hora errada, ou se eu estou fazendo o serviço que outra pessoa deveria fazer, se eu estou preocupado com um problema que nem é meu. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, e que a gente seja intenso. Eu oro aqui, ó Deus, pelos maridos, ó Pai, coloque eles diante do Senhor, para que a gente, como marido, seja intenso com as nossas esposas. Ó Deus, eu oro aqui, ó Deus, pelos pais, para que os pais sejam intensos com seus filhos, intensos, momentos dedicados, que a gente consiga largar o celular, as preocupações, as inquietações. Deus, aquieta a nossa alma, Senhor. Aquieta a nossa alma, Deus, para que quando eu sente na mesa com meu filho, eu esteja sentado olhando nos olhos do meu filho, e eu possa ser intenso com ele naquilo que eu estou fazendo. Que as esposas sejam intensas com seus maridos, não se esqueçam da dedicação que elas também têm que ter, e o zelo que elas têm que ter com seus maridos, para que a gente não crie aqui, ó Deus, viúvas e viúvos, órfãos de tempo e intensidade, mas que a gente crie aqui famílias, ó Deus, intensas naquilo que fazem, que a gente cumpra o propósito eterno de Deus em nossas vidas. E Deus, se há pessoas aqui que têm encontrado desafios no seu trabalho, gente que talvez tenha se distraído na hora de trabalhar, não consegue focar naquilo que tem que fazer, Deus, eu oro por essas vidas, para que, ó Deus, tire de nós toda preguiça, tira de nós, ó Deus, toda distração maligna da nossa vida, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que é embaraço. Eu oro aqui, ó Deus, pelas famílias que estão neste lugar, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor, como ministro do Senhor, ó Deus, como nós estamos aqui reunidos em tua família, tira, ó Deus, todo embaraço da nossa casa, todo embaraço da nossa família, para que não haja distrações de um marido se dedicar à sua esposa, de uma esposa se dedicar ao seu marido, e de os pais se dedicarem aos filhos, e da gente se dedicar ao nosso trabalho, que não hajam distrações, mas que a gente cumpra aquilo que o Senhor me propôs naquele momento, com toda a intensidade do meu coração. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.